Responder uma pergunta que é recorrente aqui nos meus vídeos, né? Até vídeo antigo o pessoal comenta muito isso e pergunta, né? Sobre tem alguma relação de pessoas jovens com AVC, com a vacina contra a Covid? Eu vou explicar para vocês entenderem a confusão, né? Toda vez que se trata de uma doença de altíssima prevalência, é muito comum as pessoas tentarem ou buscarem alguma grande explicação para aquilo, né? Vamos lá para o exemplo do AVC e eu vou citar outro exemplo para vocês, né? O que acontece? O AVC é das doenças que mais mata no Brasil. Junto com o infarto ali, os dois, às vezes um passa, às vezes o outro, a gente chama de doença cardiovascular, né? Cerebrovascular, eles andam ali juntas, né? Mas são doenças líderes. E quando a gente fala de doenças líderes, por que acontece tanto? Por causa do fator de risco. É hipertensão, é obesidade, é a população sedentária, é a pessoa comendo alimentos ultraprocessados, é dislipidemia, colesterol alto, é diabetes, né? O brasileiro, de maneira geral, não faz um controle muito bem dos seus laboratórios anualmente, não costuma fazer check-up. Então, tudo isso somado, a gente tem um altíssimo índice de AVC, né? Quando a gente fala de AVC em jovem, sempre aconteceu. Quando a gente olha, claro, o AVC acontece mais na população da terceira idade, acima de 60 anos de idade, mas sempre aconteceu em jovem. Quando aconteceu a questão da vacinação, o grande boom de informações e as mentiras que foram espalhadas, elas relatavam e falavam que estava tendo milhares de casos de AVC por causa da vacina. Isso não se confirmou. Aconteceu pontualmente a questão da AstraZeneca, algum risco de trombose baixo, né? Tanto que a vacina ela não foi proibida, nada disso, né? Mas, obviamente, né, tanto os órgãos de saúde pública, né, como as farmacêuticas viram que se tinha uma vacina que tinha uma proteção maior com menor risco, mesmo que esse risco já fosse baixo, né? Ainda mais você vai aplicar em alguém jovem, foi tirada essa opção das pessoas tomarem vacina de AstraZeneca e outras que eram vacinas que tinham esse fator protrombose. A farmacêutica parou de fabricar, já tinha outro mais interessante. Mas não houve uma exclusão do mercado, retirada do CDAVC, nada disso, né? E aí ficou a confusão. Todo mundo que tem AVC, todo mundo fala que foi por causa da vacina. Por quê? Porque as mentiras se espalharam no coletivo, na consciência coletiva. Criou-se esse vínculo de relação causal e como todo mundo está vacinado, logo, se todo mundo que tiver AVC foi vacinado, vai se dizer que é da vacina. Mas não há esse boom de casos de AVC por causa de vacina, não está nada disso comprovado. É muito mais falatório de rede social do que qualquer outra coisa. E claro, as pessoas que sofrem, vira e mexe, eles falam. Isso não é só comigo não. Todo paciente que chega e tem uma doença rara, eles perguntam se tem relação. Comigo no meu dia a dia, paciente que tem aneurisma, pergunta, Júlio, eu acho que foi depois que eu tomei a vacina, porque o aneurisma surgiu. O paciente que tomou, fala, será que não foi? Por que as pessoas falam isso? Claro, foi um tema que foi muito discutido e a gente explica. Não há relação, não há estudo mostrando, né? Mas claro que a opinião da pessoa, ela pode botar, aqui vocês colocam nos comentários, né? Minha vida não foi igual, vira e mexe aparece gente falando isso, né? Mas não há comprovação científica disso, tá bom? Espero que tenha ajudado. Sei que vai gerar um monte de comentário aqui, né? Mas fique à vontade de comentar o que você acha, dê sua opinião, mas tem que falar as coisas, eu tenho que falar pelo menos, é baseado em evidência. O seu relato, a sua experiência pessoal, você pode colocar aqui livremente, sem problema nenhum, tá bom? Mas tudo que a gente for fazer, ainda mais quando pensa no impacto de vida nas pessoas, não dá pra gente aceitar mentiras sendo espalhadas. Para vocês terem ideia, o impacto disso, a gente tem uma população brasileira de recorde histórico de baixa vacinação. Por quê? Se uma vacina que está tudo liberado está dando AVC, estou supondo, abre aspas aqui, a pessoa fala isso, eu não vou tomar nenhuma vacina. É esse o cenário que a gente está vendo, por isso que a gente tem que combater essas mentiras, tá bom? Espero que tenha ajudado, abraço.